Começando aqui, então, o capítulo 4, onde ele nos ensina como ler e se lembrar deste e qualquer outro livro. Então, é um capítulo mais prático, que ele já entra aqui nos métodos dele. E logo no início, ele já escreve aqui como que os seres humanos esquecem cerca de 50% do que aprenderam em uma hora, e uma média de 70% em 24 horas. É muita coisa, né? Bom, se a gente esquece tudo que a gente lê, para que a gente vai ficar lendo, né? Qual que é a finalidade de ler tantos livros, aprender se a gente esquece tudo? Bom, existem métodos para a gente não esquecer, para a gente absorver o máximo de informação e conseguir levar isso adiante. E é o que ele ensina aqui, para toda essa leitura não se tornar inútil, para a gente absorver o máximo, aprender o máximo, compreender o máximo daquilo que a gente aprendeu e conseguir aplicar isso na nossa vida. Então, esse capítulo, ele dá início aí à metodologia dele. E logo aqui na página 48, ele já mostra para gente uma curva de esquecimento, né? Que é isso que a gente acabou de falar, que a gente esquece 50%, depois 70%, eles chamam de curva de esquecimento. Então, ele mostra aqui, né, a curvinha, que a gente vai esquecendo tudo à medida que vai passando o tempo. E, e ele começa aqui a nos ensinar alguns métodos para a gente não esquecer tanto. E o primeiro que ele fala é um método bem famoso, que é o método Pomodoro, que é você fazer pausas durante o aprendizado, né? Aqui ele fala que pesquisas apontam que nossa habilidade natural de se concentrar diminui depois de 10 a 40 minutos. Então, você pegar um livro para ler, um assunto para estudar e ficar horas seguidas, sem pausa, estudando, você vai absorver muito pouco daquilo. Então, ele nos mostra a importância de fazer pausas, de ler um pouquinho, fazer uma pausa, voltar, ler mais. E isso é o que eles chamam de método Pomodoro, né? Se passarmos mais do que isso em uma determinada tarefa, obtemos retornos decrescentes em nosso investimento de tempo, pois nossa atenção começa a vagar. Por essa razão, sugiro que você use a técnica Pomodoro. Ele se baseia em uma ideia de que o tempo ideal para uma tarefa é de 25 minutos, seguido por uma pausa de 5 minutos. Então, ao ler um livro, ele é altamente recomendável que a gente coloque, né? Claro, deixar o celular no silencioso, bloqueado, e colocar um despertador, um timer aqui de 25 minutos. Você lê com foco total por 25 minutos. Faz uma pausa de 5 minutos, sem usar a rede social nesses 5 minutos, né? Você faz uma pausa, levanta, faz um alongamento, né? Vai tomar uma água, se hidratar. Não pegue o celular, porque lembra que a gente viu antes que se você fica trocando informação, seu foco para outras informações com muita rapidez sem ter uma pausa, você não lembra de nada. Então, não é para você ir lá e abrir rede social e se concentrar em outra coisa. Para você deixar a sua mente descansar, para aquele conhecimento ser absorvido e ser enraizado ali na sua mente. E ele explica por que que isso funciona, né? Então, ele traz aqui um conceito que se chama efeito de precedência, que significa que você está mais inclinado a se lembrar do que você aprendeu no começo de uma sessão, né, de uma aula, de uma apresentação. E também o efeito de retensidade mostra que você também é propenso a se lembrar da última coisa que aconteceu. Então, imagina que se você coloca períodos curtos, né? Então, se você tem mais chance de lembrar o que você aprendeu no começo e o que você aprendeu no final, é como se você estivesse criando vários começos e fins. Então, o primeiro bloco de 25 minutos, você vai ter um começo e um fim. Você vai lembrar daquilo. Depois você volta para o segundo bloco, que também tem um começo e um fim. Também você vai se lembrar daquilo.
Então, você vai reter muito mais do que se você estudar por horas direto, porque você vai ter só um começo e um fim. Faz sentido? Bem interessante, né? Em seguida, aqui na página 50, ele nos apresenta o método FASTER, que é o método que ele desenvolveu, que em português significa mais rápido, que é um acrônimo, né? Então, o F é de forget, que é esquecer, o A, act, agir, o S, state, né? Estado de espírito, teach, ensinar e enter, anotar. E por último, review, que é revisar. Então, a primeira coisa que ele pede para gente, nesse método FASTER, é que você esqueça. Esquecer o quê? Esquecer tudo que você já sabe. É você entrar em um ambiente de aprendizado, entrar em um novo livro com uma mente aberta, uma mente de principiante. Então, sem ter aquelas amarras, aqueles preconceitos sobre determinado assunto. Então, esquece tudo que você já sabe sobre aquilo. Abra sua mente para ver quais são as possibilidades. Às vezes você aprende coisas novas, ou então você aprende formas diferentes de ver o mesmo assunto. Então, por isso que a gente tem que estar sempre com a mente fresca ao entrar em um novo, ao mergulhar em um novo aprendizado. O ACT é esse aprendizado ativo. Então, não é só ler, fechar o livro e seguir a vida. É ler com intenção, ler com consciência, ler com técnicas, né, como essas técnicas que ele nos apresenta, ir grifando, depois você voltar e revisar, você falar com suas próprias palavras. Tudo isso é uma leitura ativa, um aprendizado ativo, para que você retenha aquela informação. Então, agir é o ativo. A gente pode até trocar o act, agir, por ativo, né? Então, é um aprendizado ativo. E depois o S de state, que é o estado, né? Que é o seu estado de espírito, estado mental. Ele fala que a gente precisa preparar a nossa mente para aprender alguma coisa nova. Não adianta você entrar numa aula ou começar a ler um livro totalmente estressado, ansioso, cansado. Então, você tem que garantir que a sua mente esteja preparada para receber aquela informação. Então, talvez criar um ritual para você acalmar, né? Se acalmar. Então, se você vai ler no final do dia, está cansado, estressado, com a mente cheia, pega um chá, senta num lugar calmo, faz umas respirações, uma pequena meditação para você trazer essa sua mente para um estado mais tranquilo, para você reduzir essa frequência das ondas cerebrais, para que ela consiga, para que seu cérebro consiga receber aquela informação e reter aquela informação, né? Um corpo, uma mente estressada, com excesso de cortisol, não consegue memorizar nada. O estresse bloqueia a nossa capacidade de memorização, nossas capacidades cognitivas. Então, não adianta você começar a aprender alguma coisa se você estiver estressado, ansioso. É melhor nem começar, porque você vai perder o seu tempo. Então, faça uma meditação antes, um exercício de respiração, ou alguma outra coisa que te relaxe, que tire você daquele estado mental agitado para que você consiga aprender e reter aquela informação. Eu gosto muito de criar rituais. Eu leio sempre de manhã. Eu adoro acordar. Assim, minha hora favorita do dia. É quando eu acordo cedinho. Ainda tá escuro lá fora. Eu gosto de acordar quando o mundo ainda está dormindo, tá aquele silêncio. Não tem preocupação com ver e-mail, preocupação com nada. É simplesmente eu, comigo mesma, o meu tempo. Eu faço meu café, sento no sofá. Fico ali um tempinho para eu acordar com calma, né? Para a alma voltar para o corpo. E depois eu vou tomando meu café aos pouquinhos e lendo meu livro. Então, para mim, isso muda completamente o tom do meu dia. Os dias que eu consigo fazer esse ritual, que para mim é quase todos os dias, muda completamente o meu humor. Então, é um ritual que eu já acordo animada, sabe? Eu já vou dormir animada que eu vou acordar para fazer isso. Então, eu garanto que eu durmo cedo para que eu possa dormir ali as minhas 8 horas, né? Porque também o sono
Vocês vão ver mais para frente que o sono é importantíssimo na consolidação da memória e na retenção dessa informação e conhecimento. Então, é garantir que a gente tenha dormido bem. Então, eu vou dormir cedo, porque eu sei que, para mim, é importantíssimo essa horinha na minha manhã de leitura, que é esse meu ritual de solitude, como o João Marcelo fala. Então, o S é de estado mental, né? Teach, que é ensinar. Aqui ele fala que aprender não é sempre um ato solitário, também pode ser social, que é o que a gente faz aqui no clube. A gente aprende socialmente, a gente aprende discutindo, conversando, interagindo. E quando a gente troca ideias, né? Se você está ensinando ou explicando para outra pessoa com as suas próprias palavras o que você compreendeu daquela leitura, você está reforçando aquilo na sua memória. Você está entendendo o que você entendeu. Imagina que você tem que explicar para alguém. Primeiro que só de saber que você tem que explicar para alguém uma informação, você já vai ler com muito mais intenção, muito mais atenção, intenção e atenção. Você vai se preocupar em compreender as ideias centrais, em tirar conclusões de cada trecho, em extrair o mais importante, o mais valioso para aquela pessoa que você vai ensinar. Então, só isso já faz com que você tenha uma compreensão maior daquele texto. E quando você ensina, você está reforçando ainda mais o seu conhecimento, né? Porque você está explicando com as suas próprias palavras. Ao ter que explicar, você precisa fazer esse resgate da memória. Então, você está aí reforçando. E memória é reforço. Toda vez que você aciona uma memória, você está reforçando esse caminho neural, essas conexões, para que ela fique mais consolidada ainda dentro de você. Então, ensinar é uma das coisas mais eficientes para a gente consolidar esse conhecimento. E, e o Ed Enter é que ele coloca Enter de colocar na agenda. Então, separar uma hora no seu dia para você aprender. O horário que você se dedica para o seu conhecimento, seu crescimento, né? É importantíssimo. Se você não tem tempo na sua agenda para você mesma, imagina, gente. É muito importante. Se você tá bem, todo mundo ao seu redor se beneficia, né? Os seus filhos, seu marido. Então, não é egoísta você querer cuidar de você, priorizar o seu bem-estar, o seu conhecimento, o seu aprendizado, a sua saúde. Não é egoísta, porque todo mundo ali vai se beneficiar desse seu crescimento. Quando você cresce, todo mundo junto com você vai crescer também. Então, não é egoísmo você separar uma hora, 30 minutos do seu dia que seja, para cuidar da sua mente, do seu cérebro, do seu aprendizado. E review, claro, revisar o que você aprendeu. Então, sempre que eu estou lendo um livro, né, eu leio, sei lá, 10, 20 páginas por dia. No outro dia, isso qualquer livro, tá? Até livro de ficção, literatura clássica, eu sempre, antes de abrir o livro, eu tento lembrar o que eu li no dia anterior, antes de abrir. Depois que eu fiz isso, eu vou nas minhas anotações, porque geralmente, principalmente esse livro de estudo, como esse daqui, eu escrevo com as minhas próprias palavras as principais ideias daquele capítulo. Eu vou lá e dou uma olhada. Aí, a partir das minhas anotações, eu vou lembrando de mais coisa. Aí depois eu vou lá no livro e vejo o que eu grifei. Então, eu vai reforçando novamente. Isso em todos os capítulos. Então, essa revisão é muito importante para você consolidar aí o seu aprendizado. E, finalizando, ele tem um trechinho aqui que ele começa com o título Escolha Sabiamente. Ele cita um trecho, uma afirmação de Sartre, Jean Paul Sartre, que é um filósofo francês existencialista. Ele fala que a vida é feita de C entre B e D, o que significa que a vida é feita de escolhas, né? O C é de choices em inglês, entre B e D, B sendo birth, nascimento, e D de death, morte.
Então, a vida é feita de escolhas. As escolhas que você faz entre o momento que você nasce e o momento que você morre. Bem existencialista mesmo. É, então, aqui, a enorme simplicidade dessa declaração é particularmente relevante para a jornada que estamos percorrendo. Não ter limites é uma escolha inteiramente sua, independente das suas circunstâncias. Você pode optar por desistir desse poder, mas por que você faria isso, sabendo que pode realmente viver uma vida sem barreiras? Mas escolher é algo dinâmico, e o momento de fazer escolha é agora. Eu quero que você tome uma decisão e se comprometa. A maioria das pessoas estão sinceramente interessadas em fazer algo que elas sabem que devem fazer, mas não o fazem porque consideram uma escolha e não um compromisso. Há um poder enorme em verdadeiramente tomar uma decisão. Quero que você escreva seu compromisso de concluir este livro. Quando colocamos algo no papel, estamos mais propensos a cumprir a promessa. Então, decidir é diferente de escolher, de querer, né? Você tem que decidir mudar, decidir fazer.